Para você que chegou até aqui, não é um acaso. Este vídeo é para você que se sente estranho nesta sociedade. Para você que perdeu o sentido da vida. Para você que sente que existe algo mais além dessa vida que levamos. Este vídeo é para você que deseja saber os sinais de um despertar, de uma iluminação. Bem-vindos ao canal Cisco de Deus. Aqui onde o despertar da sua centelha divina é sempre o objetivo maior. É de nossa vontade que todos possam beber na fonte pura de sua essência divina. Você sente o anseio por se tornar um desperto, um iluminado? Ou será que você já está neste processo de descobrimento e não encontra uma base segura para te apoiar? Você vive em uma crise de existência constante, às vezes feliz, e depois bate aquela tristeza e tudo perde o sentido? Alguns desses sinais são os prelúdios do despertar. Foi por isso que pensamos neste vídeo. Hoje vamos trazer os relatos de grandes iluminados, onde eles com suas próprias palavras contam sobre seu processo de iluminação. O que eles sentiram? Como eram suas vidas antes disso? Já nasceram predestinados a isso? Como chegou este chamado para despertar? Foi um processo fácil? Quais foram os desafios que enfrentaram? Suas famílias compreenderam? Vamos juntos em mais uma jornada do Cisco de Deus. O relato do despertar dos mestres iluminados. A história do despertar de Eckhart Tolle. Nascido na Alemanha, Eckhart Tolle viveu seus primeiros 13 anos nesse país. Após graduar-se na Universidade de Londres, dedicou-se à pesquisa e à docência na Universidade de Cambridge. Quando tinha 29 anos, uma profunda transformação espiritual dissolveu sua antiga identidade e mudou o curso de sua vida de forma radical. Os anos seguintes foram marcados por um intenso processo de autoconhecimento e aprofundamento dessa experiência transformadora. Atualmente, Eckhart Tolle é amplamente reconhecido como um dos mais inspiradores e visionários professores espirituais do mundo. Seus livros de sucesso internacional, como O Poder do Agora e Um Novo Mundo, apresentaram a milhões de pessoas o conceito de viver no presente e a alegria que acompanha essa prática. Esta é a história do despertar de Eckhart Tolle, contada por ele mesmo. Até os 30 anos vivi num estado de ansiedade quase contínua, pontuado por períodos de depressão. Agora parece que estou falando de uma vida passada ou da vida de outra pessoa. Certa noite, pouco depois do meu 29º aniversário, acordei nas primeiras horas da manhã com uma sensação de terror absoluto. Ele já havia acordado com aquela sensação muitas vezes, mas desta vez foi mais intenso do que nunca. O silêncio da noite, os contornos vagos dos móveis no quarto escuro, o barulho distante de um trem. Tudo parecia tão estranho, tão hostil e tão absolutamente sem sentido que criou em mim uma profunda aversão ao mundo. O mais odioso de tudo, porém, era minha própria existência. Qual era o sentido de continuar a viver com esse fardo de miséria? Por que continuar com esta luta contínua? Ele podia sentir um desejo profundo de aniquilação, de inexistência, que estava se tornando muito mais forte do que o desejo instintivo de continuar vivendo. Não posso continuar vivendo comigo mesmo. Esse era o pensamento que ficava se repetindo em minha mente. Então, de repente, percebi como esse pensamento era peculiar. Sou um ou dois. Se não posso viver comigo mesmo, deve haver dois. O eu
e o mim mesmo com o qual eu não posso viver. Talvez, pensei, apenas um de nós seja real. Esta estranha revelação me surpreendeu tanto que minha mente parou. Eu estava totalmente consciente, mas não havia mais pensamentos. Então me senti atraído pelo que parecia ser um vórtice de energia. No início foi um movimento lento e depois acelerou. Um medo intenso tomou conta de mim e meu corpo começou a tremer. Ouvi as palavras "não resista a nada", como se fossem ditas dentro do meu peito. Eu senti como se estivesse sendo arrastado para um vazio. Eu senti como se o vazio estivesse dentro de mim e não fora. De repente, não senti mais medo e me deixei cair naquele vazio. Não me lembro do que aconteceu a seguir. Acordei com o som de um pássaro cantando na janela. Eu nunca tinha ouvido um som assim antes. Meus olhos ainda estavam fechados e vi a imagem de um diamante precioso. Sim, se um diamante pudesse emitir som, seria assim. Eu abri meus olhos. A primeira luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas. Sem pensar, senti. Eu sabia que há muito mais na luz do que imaginamos. Aquela luz suave filtrada pelas cortinas era o próprio amor. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Levantei-me e caminhei pela sala. Ele a reconheceu, mas sabia que nunca a tinha visto antes. Tudo estava fresco e imaculado, como se tivesse acabado de nascer. Naquele dia caminhei pela cidade totalmente maravilhado com o milagre da vida na Terra, como se tivesse acabado de nascer neste mundo. Durante os 5 meses seguintes, vivi num estado profundo de paz e êxtase ininterruptos. Mais tarde, esta condição diminuiu um pouco em intensidade. Ou talvez me pareceu, porque se tornou o meu estado natural. Eu ainda poderia funcionar no mundo, embora percebesse que nada que eu fizesse poderia acrescentar algo ao que eu já tinha. Eu sabia, é claro, que algo profundamente significativo havia acontecido comigo, mas não entendi nada. Só vários anos depois de ler textos espirituais e passar algum tempo com professores, é que percebi que o que todos procuravam já havia acontecido comigo. Percebi que a intensa pressão do sofrimento naquela noite deve ter forçado a minha consciência a abandonar a sua identificação com aquele ser infeliz e profundamente amedrontado. Uma identificação que é, em última análise, uma ficção da mente. Esse afastamento deve ter sido tão completo que esse sofrimento e falso ser desabou imediatamente, como se retirasse a rolha de um brinquedo inflável. O que restou depois foi minha verdadeira natureza como o eterno presente que sou, a consciência em seu estado puro, anterior à identificação com a forma. Mais tarde também aprendi a entrar naquele reino interior, alheio ao tempo e à morte que originalmente percebia como um vazio, e a permanecer totalmente consciente. Vivi em estados de êxtase e santidade tão indescritíveis que até mesmo a experiência original que acabei de descrever empalidece em comparação. Chegou um momento em que, por um tempo, não sobrou nada de mim no plano físico. Eu não tinha relacionamentos, nem emprego, nem casa, nem identidade socialmente definida. Passei quase 2 anos sentado em bancos de parques, num estado de intensa alegria. Mas mesmo as experiências mais bonitas vêm e vão. Mais fundamental, talvez, do que qualquer experiência, é a corrente de paz que não me abandonou desde então. Às vezes é muito forte, quase palpável, e outros também podem sentir. Outras vezes, está em algum lugar ao fundo, como uma melodia distante. Depois disso,
As pessoas ocasionalmente vinham até mim e diziam: "Quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir isso?" E eu disse: "Você já tem. Só que ele não consegue sentir porque sua mente está fazendo muito barulho." Esta resposta mais tarde se transformou no livro O Poder do Agora. Sem perceber, voltei a ter uma identidade externa. Eu me tornei um professor espiritual. Entre seus livros mais renomados, podemos destacar O Poder do Agora, O Poder do Silêncio, Praticando o Poder do Agora, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Agora vamos prosseguir em nosso vídeo, com o próximo mestre. A história da iluminação de Sri Mooji. Nascido em 29 de janeiro de 1954, na vibrante cidade de Porto Antônio, Jamaica, Anthony Paul Mu Young, mais conhecido como Mooji, iniciou sua fascinante jornada de vida. Em 1969, o destino o guiou para o Reino Unido, onde estabeleceu raízes na efervescente Brixton, Londres. Mooji dedicou anos de sua vida à arte urbana, imortalizando retratos nas ruas do centro de Londres. Sua paixão pelas artes o impulsionou a explorar diversos campos, tornando-se pintor, criador de vitrais e, posteriormente, professor no Brixton College. Embora por muito tempo fosse carinhosamente chamado de Tony Mu, Mooji se tornou o nome que o consagrou como um guia espiritual para muitos. Buscadores e amigos do mundo todo o visitam para beber da sabedoria que ele emana, transformando-o em uma figura amada e profundamente respeitada. Mooji é um discípulo direto de Sri Harilal Punja, o renomado mestre Advaita, ou Papaji, como seus seguidores o chamam. Em 1987, um encontro casual com um devoto cristão marcou um ponto crucial em sua vida. Através da oração, Mooji mergulhou em uma experiência direta do divino em seu interior. Quando o destino entrelaçou os caminhos de Mooji e Michael em um encontro fortuito que viria a moldar o curso da vida de Mooji. Michael, um jovem místico cristão, irradiava humildade, sabedoria e fé inabalável em Cristo, atributos que instantaneamente atraíram Mooji. Juntos, embarcaram em profundas conversas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, explorando os desafios da fé no mundo contemporâneo. Essas conversas iluminadoras lançaram as bases para a busca consciente de Mooji pela verdade. Em um encontro memorável, Mooji pediu a Michael que orasse por ele. Michael, com simplicidade, propôs orar ali mesmo, e juntos se entregaram à oração. Mooji espontaneamente orou: "Por favor, entre em meu coração. Preencha meu coração completamente. Guie-me até você." Após a oração, Mooji foi inundado por uma leveza e paz inigualáveis. Acompanhando essa sensação celestial, surgiu o receio de que a paz e a alegria pudessem se dissipar com o sono. Ao acordar na manhã seguinte, para sua imensa felicidade, a paz interior permanecia inabalável. A partir daquele dia, Mooji carregaria consigo essa paz profunda e imperturbável. Foi nesse encontro providencial com Michael que Mooji experimentou seu primeiro despertar para a realidade de Deus como uma presença viva, fonte de alegria e poder que permeia toda a existência. A partir daquele momento, relata Mooji, senti-me guiado por uma força superior, uma força invisível que moldava meus passos. Eu era um homem transformado. Tudo o que vivi antes, inclusive a minha própria identidade, se tornou insignificante da noite para o dia. Essa jornada o conduziu a um estado de consciência radicalmente alterado, que o tornou, sob olhos daqueles que o conheciam,
uma pessoa completamente diferente. Com o despertar de sua consciência espiritual, começou uma profunda transformação interna que se desenrolou na forma de muitas experiências milagrosas e insights místicos. Ele sentiu um vento forte de mudanças soprando através de sua vida, que trouxe com ele uma profunda urgência de entregar-se completamente à vontade divina. Pouco tempo depois, ele parou de ensinar, deixou sua casa e deu início a uma vida de quieta simplicidade e entrega à vontade de Deus, conforme esta se manifestava espontaneamente dentro dele. Uma imensa paz adentrou seu ser e nunca mais o deixou. Pelos 6 anos seguintes, Moody flutuou em um estado de meditação espontânea, esquecido do mundo exterior formal que ele conhecia. A graça manifestou-se na forma de sua irmã Julienne, que carinhosamente acolheu Moody em sua casa e proporcionou-lhe o tempo e o espaço que ele tanto precisava para florescer a espiritualidade, sem as pressões e demandas da vida externa. Durante esses anos, ele viveu praticamente sem nenhum centavo, mas estava constantemente absorvido na alegria interior, contentamento e meditação natural. Moody refere-se a este período de sua vida como os seus anos selvagens e, de maneira tocante, fala do sentimento profundo de estar sentado no colo de Deus. Em muitos aspectos, estes foram tempos nada fáceis para Moody. No entanto, não há traço algum de remorso ou arrependimento em sua voz quando ele narra tais eventos. Pelo contrário, ele fala dessa fase de sua vida como sendo ricamente abençoada e abundante em graça, confiança e devoção amorosa. Em fins de 1993, o coração de Moody o guiou para a Índia, em busca das inspirações que moldariam seu caminho espiritual. Seu destino inicial era Dakshineswar, em Calcutá, lar dos ensinamentos e da vida de Sri Ramakrishna, o venerado santo bengali. As palavras e a vivência de Ramakrishna haviam sido faróis que iluminaram os primeiros passos de Moody no mundo espiritual, e ele nutria um profundo amor por este mestre. No entanto, o destino tinha outros planos. Em vez de Calcutá, Moody se viu em Rishikesh, um lugar sagrado nos pés do Himalaia, onde um encontro pré-ordenado o aguardava. Lá ele cruzou o caminho de 3 devotos de Papaji, um grande mestre Advaita. A insistência dos devotos para que Moody se unisse a eles em uma visita ao mestre causou uma profunda impressão em seu ser. Apesar da empolgação, ainda assim ele protelou a visita por 2 semanas, escolhendo primeiro visitar Varanasi, a cidade sagrada. Moody empreendeu uma viagem à cidade de Lucknow, na região de Indiranagar, com o intuito de encontrar Papaji. Esse encontro se tornou um marco grandioso e de profunda relevância em sua jornada espiritual. Moody teve a sorte de encontrar um Buda vivo, um mestre plenamente iluminado. Com o passar do tempo, ele o reconheceu como seu guru. Moody permaneceu ao lado de Papaji por diversos meses. Durante um satsang, Papaji o instruiu: se você deseja ser um com a verdade, você deve desaparecer completamente. Ao ouvir isso, muita raiva surgiu em sua mente, que estava cheia de julgamento e resistência ao Papaji. Ele decidiu sair da presença do mestre para sempre. Contudo, mais tarde naquele dia, uma imensa nuvem negra de ódio e rebeldia repentinamente elevou-se. Deixando sua mente num estado tão intenso de paz, vazio e amor ao mestre, que ele sabia que não poderia ir embora. Pela graça de Papaji, sua mente foi empurrada de volta para dentro do vazio da fonte. Em 1994, ele viajou para o Sri Ramanasraman, em Tiruvannamalai, com as benções de seu mestre. Este é o ashram abaixo de Arunachala, a Montanha de Fogo.
onde Sri Ramana Maharshi, o sábio de Arunachala e guru de Papaji, tinha vivido e ensinado. Mudge sentiu-se em casa e muito feliz em Tiruvannamalai. Ele permaneceu lá por quase 3 meses, antes de voltar a se sentar nos pés de Papaji uma outra vez mais. Após uma semana de volta à terra de Lucknow, Mudge foi abalado por notícias de Londres. Seu filho mais velho havia sucumbido repentinamente à pneumonia. Sem hesitar, ele retornou à capital inglesa. O coração pesado pela perda. A beatitude que o havia acompanhado nos anos anteriores deu lugar a um profundo vazio e silêncio interior, frutos da graça e da presença de Papaji, seu mestre espiritual. Em 1997, Mudge fez sua última visita a Papaji. O encontro foi marcado por um misto de emoções. O mestre, já debilitado pela idade e com movimentos frágeis, emanava a mesma luz interior e presença inabaláveis que sempre o caracterizaram. Um mês após retornar a Londres, Mudge recebeu a notícia que mais o abalaria. Papaji havia partido deste plano. Sobre isso, Mudge declara: aquele princípio que se manifesta como o mestre está sempre aqui agora. O verdadeiro mestre nunca morre. O verdadeiro mestre, esse Sadguru dentro, somente ele é o real. Desde 1999, em Brixton, sua morada, Mudge tem conduzido satsangs, encontros espontâneos, retiros, sessões intensivas e atendimentos individuais, acolhendo buscadores de todo o mundo em busca da experiência da verdade. Entre os professores modernos da tradição Advaita, poucos expõem o conhecimento do ser real e o método da auto-inquirição com tamanha clareza, amor e autoridade. A presença de Mudge emana uma energia única, uma intimidade impessoal permeada por amor, alegria e uma curiosa mistura de humor e firmeza. Seu estilo é direto, lúcido, compassivo e frequentemente permeado por humor. Seu rigoroso exame e a firmeza de sua visão desmascaram o eu como uma construção mental, revelando a consciência sem forma que somos. Mudge também viaja regularmente para Irlanda, Espanha, Itália, Alemanha, Brasil, América do Norte e Índia, onde conduz satsangs e retiros intensivos. Ele está sempre receptivo a buscadores sinceros da verdade, independentemente de suas experiências anteriores. Assim foi relatado um pouco do que aconteceu no processo de despertar desse amoroso mestre dos dias atuais. O nosso objetivo aqui do canal é mostrar para todos que essa iluminação é possível e acontece repentinamente com muitas pessoas. Muitos estão vivendo isso e não sabem, não têm uma orientação segura sobre o que está acontecendo com elas. E na maioria dos casos isso é tratado como uma doença ou algo do tipo. A busca pela orientação de um mestre é essencial na maioria dos casos. Agora vamos ouvir o relato de mais um mestre espiritual da humanidade sobre o seu processo de despertar. Seguimos em nosso vídeo com a iluminação de Ramana Maharshi. Sri Ramana Maharshi nasceu em 30 de dezembro de 1979 em Tiruchuji, uma cidade na província Tamil Nadu, ao sul da Índia. Seus pais lhe deram o nome de Venkataraman. Nada havia de anormal no rapaz. Possuía um corpo forte, se destacando no futebol, artes marciais, natação, entre outros esportes.
O garoto não manifestava nenhum interesse em espiritualidade, meditação ou religião. Entretanto, em seus 16 anos de idade, em julho de 1896, ocorreu uma experiência que transformou a sua vida para sempre. Ele mesmo a descreve. Cerca de 6 semanas antes de eu deixar Madurai de vez, aconteceu a grande mudança em minha vida. Eu estava sozinho numa sala do primeiro andar da casa de meu tio. Raramente ficava doente, e naquele dia minha saúde era perfeita, mas um repentino temor da morte apossou-se de mim. Não tentei encontrar qualquer explicação ou razão para aquele temor. Senti apenas que ia morrer e comecei a pensar no que devia fazer. Não me ocorreu consultar um médico, ou os mais velhos, ou os amigos. Percebia que teria de enfrentar o problema sozinho, resolvendo-o de pronto, ali mesmo. Eu me acomodei no chão em puro prazer, ouvindo-o. Minha melancolia se dissolveu por completo assim que comecei a me concentrar nele. Reconhecia sua voz, seu jeito delicado de se mover, sua fala pausada e seu refinado humor. Aquilo tudo parecia sagrado pelo simples fato de estarmos ali naquele momento. O choque produzido pelo temor da morte fez com que minha mente se voltasse para dentro, e eu disse: a morte chegou. Que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo morre. E imediatamente dramatizei a ocorrência da morte. Deitei-me com os membros distendidos como se a rigidez da morte já tivesse tomado conta de mim e imitei um cadáver. A fim de emprestar maior realismo à investigação, suspendi a respiração e mantive os lábios bem apertados, de modo que nenhum som escapasse. Eu o ouvia fascinado, sem respirar, com medo de perder alguma de suas palavras. Pois bem, pensei, este corpo está morto. Será cremado e reduzido a cinzas. Mas com a morte deste corpo estarei morto. Serei eu este corpo. Ele está silencioso e inerte, mas sinto toda a força de minha personalidade e até mesmo ouço a voz do eu dentro de mim. Totalmente apartada do corpo, de modo que sou espírito transcendendo ao corpo. O corpo morre, mas o espírito que o transcende é imune à morte. Isso quer dizer que sou um espírito imortal. Não se tratava de pensamentos imprecisos. Eles coriscavam dentro de mim tão vividamente como a verdade que eu percebia diretamente, prescindindo quase de um processo de raciocínio. Eu era uma coisa muito real, a única coisa real no estado em que me encontrava, e toda a atividade consciente ligada ao meu corpo estava centralizada nesse eu. Daquele momento em diante, o eu passou a atrair toda a minha atenção, com poderoso fascínio. O temor da morte desaparecera para sempre. Dali por diante, a absorção no eu prosseguiu sem dissolução de continuidade. Outros pensamentos poderiam ir e vir, como as diferentes notas de uma melodia, mas o eu continuava como a nota shruti, fundamental, subjacente, que se mistura com todas as demais notas. Ainda que o corpo estivesse ocupado em falar, ler ou qualquer outra coisa, eu continuava sempre centralizado no eu. Anteriormente àquela crise, eu não tinha uma percepção clara do meu eu e não me sentia atraído conscientemente por ele. Não sentia qualquer interesse perceptível ou direto por ele, muito menos qualquer inclinação para manter-me nele em caráter permanente. Neste momento, sua individualidade dissolveu-se no eu real, e aquele jovem indiano que nada tinha de promissor transforma-se em um dos maiores sábios que a Índia já conheceu. Na terminologia espiritual, ele havia realizado o eu, ou alcançado a iluminação, libertação.
O que normalmente surge apenas como resultado de anos de intensa prática espiritual, sadhana, para o jovem sábio surgiu espontaneamente, sem nenhuma prática ou desejo prévios. E ele sempre dizia, tão logo se devociona ao Ser Supremo, a divina atividade automaticamente começa a agir. Bhagavan Sri Ramana jamais fez demonstrações de poderes, nem sequer tinha interesse por eles. Sempre ensinou que tais poderes não são nada além de fúteis e nocivas distrações no caminho direto da autoconscientização. Ensinou que não há mistérios para serem desvendados, não há enigmas para serem decifrados, não há graus para serem atingidos. Tudo é simples e natural, somos o que somos. Ensina que devemos importar-nos em apenas procurar nossa real identidade, a divina, pois somos divinos em essência. O homem ignora-se como o Ser Supremo e confunde essa sua natureza divina com o ego profano, com a mente pensante. Quando alguém diz eu, que é que se quer dizer? Quem é realmente esse eu? De onde ele surge? Se o homem deseja conhecer a verdade absoluta, ele primeiramente deverá adquirir o conhecimento básico de si mesmo. Isto é, desse eu a que ele se refere constantemente. Sri Ramana Maharshi abriu para a humanidade o eterno caminho da verdade suprema de forma nova, conveniente às condições de nossa época. Esse caminho direto tem por objetivo essencial ajudar a todos aqueles que querem vencer a poderosa ilusão do ego profano e da mente pensante, de maneira a permanecer no estado natural do divino ser. Ao codificar o caminho da autoconscientização, Sri Ramana criou, efetivamente, a solução para todos os que buscam o autoconhecimento. Até então, o acesso à sabedoria dos mestres era exclusivo dos reclusos do silêncio. Ramana mostrou um caminho possível de ser trilhado livremente, conforme as condições da vida moderna. Essas foram as experiências destes 3 seres iluminados. Espero que cada um de nós possa fazer suas conclusões, sabendo que não existe uma fórmula, nem um único caminho para o despertar espiritual. O mundo é um grande labirinto, e as paredes desse labirinto se movem constantemente, nada se repete. Os caminhos são diferentes, embora com informações semelhantes, cada um deve viver a sua jornada, pois cada ser é uma lente por onde Deus procura se descobrir. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a se identificar com algum aspecto da iluminação. O mundo materialista não oferece portas para aqueles que estão vendo além dessa realidade. Para muitos isso é loucura. Em nosso próximo vídeo, teremos o relato de outros mestres iluminados contando o seu processo de libertação. Não perca! Aproveito para agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal. Cisco de Deus. Gratidão por curtir e deixar seu comentário em nossos vídeos. Se acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com esta pessoa e ajude a formar uma corrente de informação do bem. Obrigado e até nosso próximo encontro.